Olá! Hoje, na saúde, vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos entrar num outro assunto igualmente importante, ao que nós vimos abordando sobre alimentação e outras coisas mais. O que você acha? Será que precisamos de água? A gente vê que tem pessoas que quase não bebem água. Elas dizem: eu não bebo água, eu não gosto, eu prefiro tomar outras coisas. Será que precisamos de água? Veja, somos feitos de água. As crianças têm em seu corpo 70% do material é água. Já os jovens, 60% é água. E as mulheres, 50% é água. Isto falando em termos genéricos, porque há órgãos no nosso corpo que mais de 70%, quase 80% é água. Nossos músculos são 70% de água. E se formos pensar bem, cá entre nós, o nosso mundo está necessitado de água. Clama por água. 500 milhões de pessoas ao redor do mundo têm pouca água. 3,5 bilhões de pessoas enfrentarão falta de água nos próximos 50 anos. A escassez de água tornou-se um dilema mundial de alarmantes proporções. Na verdade, junto com o ar, a água é nossa necessidade biológica mais urgente. A água é chamada um solvente universal. Ela tem uma relação consanguínea com as substâncias que circulam no nosso corpo através do sangue, sendo que uma parte da sua química tem afinidades com substâncias ácidas e outra parte com substâncias alcalinas. E quando a quantidade de sal começa a subir no nosso corrente sanguínea, o que leva ao aumento da pressão, a água pode diluir o sal e transformá-lo quimicamente de modo que não seja prejudicial à nossa saúde. Você alguma vez deixou de irrigar alguma plantinha na sua casa? De repente você foi fazer uma viagem e quando você voltou, a sua plantinha estava seca e morta? Pois bem, isso também pode acontecer conosco. Nosso corpo resiste sem alimento até um mês, mas sem a água, no máximo de 4 a 6 dias. E a água, ela é um agente embelezador. Pense você quantas vezes você buscou um produto que fosse hidratante para passar no seu rosto, no seu corpo, e sem ao menos pensar que a hidratação real se dá tomando água. Nossa pele precisa de hidratação. Você já viu assim um barro que, por falta de chuva, mesmo sendo lisinho, ele ficou rachado e duro? Da mesma forma, nós, quando não nos hidratamos adequadamente, isso vem acontecer com as nossas células e as nossas células da nossa pele. Torna-se enrugada e rachada. E vamos falar alguns benefícios de tomar água. Você vai ver quanto benefício a água tem. Numa pesquisa, 3.000 casos de dores dispépticas por prováveis úlceras. As pessoas que começaram aí nesses casos a beber água antes das refeições não necessitaram de tomar os seus medicamentos para aliviar a dor, aquela dor dispéptica. O nosso sangue, ele entra e sai nas cartilagens dos joelhos, dos quadris e outras cartilagens esponjosas, agindo como absorventes de choque e lubrificantes, e também provendo outros nutrientes. Então, você sabia que nós andamos literalmente sobre as águas? E 75% do peso da parte superior do nosso corpo está apoiado pelo volume de água estocado no nosso disco central, enquanto que 25% deste peso está apoiado pelo material fibroso que envolve esse disco. A desidratação afeta especialmente os discos intervertebrais e suas juntas. O quinto disco lombar é afetado em 95% das vezes pela desidratação. Então, muitas vezes,
Não estarmos hidratados adequadamente pode ter algo a ver com dores nas costas, dores lombares, problemas ósseos, predispondo até a cárie dentária. E o que dizer da constipação? Nós já postamos aí um vídeo, né, sobre a constipação, sobre as fibras. As fibras, elas têm sim o seu papel muitíssimo importante, mas elas precisam da água como um solvente. E sem a água, as fezes, quando chega na porção final, elas vão estar ressequidas, porque um indivíduo que tome 2 litros de água por dia, por exemplo, somente 100 ml vai estar saindo nessas fezes. O restante é totalmente absorvido na porção do intestino delgado. E agora, nesses períodos de pandemia, pense você numa coisa dessas. A água é o veículo. Pense você num país onde necessite de soldados numa guerra que está sendo travada. Se esses soldados não chegarem a tempo num determinado campo onde eles precisarão fazer o combate, mesmo que exista números suficientes de combatentes, a guerra estará perdida, não é mesmo? Da mesma forma, nós temos no nosso organismo soldados de defesa. E se você nunca ouviu falar, nós temos uns linfócitos que são inespecíficos, eles trabalham exatamente nas infecções virais e em formação de tumores. Em inglês é chamado natural killers, que são células que são formadas dentro do nosso corpo, com o objetivo de que quando algum invasor, que seria o vírus, qualquer vírus, você já está sabendo que nós estamos no momento de vírus, né? Quando ele entra no nosso corpo, os soldados, se eles estiverem já apostos, e aí depende disso que todo o contexto da saúde, eles vão precisar chegar no local aonde os invasores entraram. Se for pelas vias respiratórias, então esses soldadinhos eles vêm pela corrente sanguínea. E um organismo que tenha pouca água, saiba você, haverá grande atraso desse veículo dos soldadinhos, seja as células natural killer ou até os monócitos e outras células de defesa. Veja como é importante tomar água. E a água pode ser utilizada como hidroterapia em diversas outras situações. Existe uma gama enorme. Por exemplo, quando você toma uma vacina e você agora teve um processo inflamatório, nos primeiros dias a gente sempre orienta, faça uma compressa fria e você vai se utilizar da água. Mas também é utilizado, por exemplo, se você tem uma tumoração em que haja internamente formação de pus, que nada mais é do que a reação imunológica das suas células de defesa contra aquilo que entrou dentro de você, que é uma agressão. Pode ser através de um trauma ou de um vírus ou de uma vacina, que são partes de vírus, por exemplo. Em que você pode estar fazendo essas compressas alternadas. 3 minutos com uma água quente e 20 segundos com uma água gelada. O que vai acontecer? A água quente, ela dilata os vasos e atrai os glóbulos brancos de defesa, por exemplo. Já a água fria, ela contrai, fazendo um efeito bomba, em que aquela combinação dos glóbulos brancos em fazer o seu trabalho contra aqueles vírus ou aquilo que é agressivo, já vai ser mandado para frente pela bomba, né, para ser eliminado. E esse processo, ele é válido também para as pessoas que estão com as pernas inchadas, por exemplo. Nós podemos fazer banhos alternados, de temperatura alternada nas pernas, em que você coloque 2 baldes, uma com água bem quentinha, né? Temperatura bem espertinha, e outro com água fria. E você coloca suas pernas 4 minutos na água quente e 1 minuto na água fria. E repete até 20 minutos desse processo. Isto vai fazer com que haja uma dilatação no momento da água quente e uma contração
dos vasos sanguíneos no momento que ela está fria, fazendo com que haja uma melhora circulatória e diminuição daquele inchaço. E veja que quando nós temos uma febre ou qualquer situação em que o nosso corpo aquece muito, isso pode ser muito danoso aos nossos tecidos, especialmente os nossos tecidos cerebrais. E a água, ela é uma excelente condutora de calor. Ela é termostática e ajuda a nos manter refrescado. Sendo a nossa pele um importante regulador de calor, a transpiração pela pele é uma importante forma de nos manter na temperatura certa. E tomando água, conseguimos dissipar o calor que acontece dentro dos nossos vasos sanguíneos. Na verdade, a água recreia os nossos sentidos. Imagina você num lugar muito quente, quando você se depara com uma fonte de água, um rio, algum lugar onde você tem ali como refrescar o seu corpo. E outra grande vantagem para as pessoas que sofrem com asma. Olha só, 94% das pessoas asmáticas encontraram alívio ao primeiro sinal de reação de crise asmática em tomar mais água. Por quê? A água, ela diminui o efeito de histaminas, que é uma substância que aumenta os processos alérgicos. E a água também, ela lubrifica as mucosas e todo o revestimento do nosso trato respiratório, fazendo com que haja liberação de secreções que ficam ali formadas. Na verdade, a água ajuda a controlar inúmeras doenças infecciosas. E o que dizer nesse período que nós estamos de pandemia, onde nós precisamos usar a água para lavarmos as mãos? E ela realmente atua na limpeza, na higiene do nosso corpo, das nossas mãos, que é este órgão que tudo toca, não é? E que é responsável de carregar inúmeros micro-organismos de um lado para o outro. Esse procedimento de lavar as mãos entre o meio médico surgiu há 150 anos. Veja que os primeiros que associaram problemas de infecção pós-parto à não lavagem de mãos, no momento em que não existia sistemas de encanamento, eles foram chacotados dos seus colegas. Mas pouco tempo depois, houve as grandes descobertas a respeito de como realmente a lavagem das mãos faz toda a diferença. E a água também é a que carrega o nosso oxigênio até as células. E você já sabe, sem oxigênio, nenhuma célula sobrevive. Você já tentou praticar canoagem num rio seco? Claro que não. E deste modo, a água é como um rio que leva canoas cheias de oxigênio a todas as nossas células corporais. Mais de 90% do plasma sanguíneo é composto de água. A água cria um sistema de transporte de mais de 100 trilhões de células do nosso sistema nervoso, dos nossos músculos, dos nossos ossos, da nossa pele. É ela que carrega os nutrientes, os hormônios e todos aqueles subprodutos da digestão para passar pelo sistema de filtragem. E considerando que a água não é comprimível, ela é facilmente transportada pelo sistema de pulsar do coração e pelo trabalho muscular e a ação deste sobre as artérias e as veias. E a água, ela é essencial para os músculos. Veja essa pesquisa feita na Universidade de Harvard, em que houve uma comparação de 3 grupos distintos em relação ao uso da água. Nos primeiros atletas que exercitaram-se sem tomar água, sua temperatura atingiu uma zona de exaustão de 39 graus nas primeiras 3 horas e meias de exercício. Já os atletas que se exercitaram tomando quanta água quisessem, estes
exercitaram-se 6 horas antes que se sentissem exaustos. E teve uma terceira classe que, além da água que desejassem tomar, deveriam tomar 1/3 a mais daquilo que queriam. E o resultado destes foi que, ao final de 7 horas, ainda não tinham ficado exaustos. A temperatura não atingiu 38 graus e sentiam que tinham potencial para continuar aqueles exercícios. E isso nos mostra que numa corrida para os atletas ou em atividades em que você anda longas distâncias, não importa quanta água você vá tomar depois, isso não vai modificar a sua exaustão naquilo que precisou no período em que você estava em atividade. E a água constitui 70% de cada uma das 10 a 13 bilhões de células do nosso cérebro. E um cérebro desidratado começa a encolher, como se fosse uma ameixa seca. E nós temos uma necessidade de pensar corretamente. Por isso, precisamos sim de uma boa hidratação para termos um cérebro bem hidratado. E veja que a desidratação afeta o nosso humor. Pessoas com tendências já instaladas para depressão pioram ainda mais do seu estado. Níveis de desidratação de 2% ou mais são suficientes para provocar deterioração de vários processos mentais, tais como habilidades de aritmética e memória de curto prazo. Então, de repente, se estamos realmente perdendo a memória, que tal bebermos mais água? E olha, mais esta vantagem. Um estudo feito pela Universidade de Loma Linda descobriu que pessoas que bebiam mais de 5 copos de água por dia tinham menos chances de ataques cardíacos em relação àqueles que bebiam 2 copos ou menos. Sangue grosso é mais fácil de coagular. O trabalho da bomba cardíaca vai sofrer muito mais em tentar bombear um sangue grosso com menos água do que um trabalho mais livre, né, com mais água. E fazendo uma comparação, pode ser que o nosso sangue esteja tão grosso, entre aspas, que ele acabe coagulando, causando os infartos e derrames, em especial combinado com ações de inflamações provocadas por vírus, provocadas por outras situações. E outra situação importantíssima é que nosso organismo produz toxinas o tempo todo. Nos processos de digestão, em cada um dos processos químicos em que há trabalho celular, seja no nosso fígado, seja nos nossos intestinos, há sempre formação de muitas toxinas, especialmente se você já absorve toxinas através de práticas nada saudáveis, como por exemplo o tabagismo e outras situações. Até mesmo da digestão de uma proteína, tá? Há o que? A formação de ácido úrico, que deve ser removido do nosso corpo. Para a remoção, quem deve estar presente? Os nossos rins. E como ele consegue trabalhar? Os nossos rins são formidáveis, mas o seu trabalho só consegue ir a efeito através da água. Quando a cada minuto 24% do sangue do nosso corpo passa pelos nossos rins para serem purificados. E perdemos em torno de 1 a 2 litros de água na urina todos os dias, para que neste veículo possa sair todos aqueles dejetos, aquelas substâncias que, se não forem tiradas de nós, provocarão sérias lesões nos nossos órgãos, nas nossas células. E então agora você deve estar se perguntando: será que eu estou tomando água suficiente? Vamos dar uma dica muito simples que você consegue visualizar em vários sites na internet.
Se você fizer uma continha muito tranquila, pega o seu peso, multiplica por 35 e você obterá a quantidade que você deverá tomar em ml. Cada um de nós temos uma necessidade única e individual. Porém, pode variar no dia, de acordo com a temperatura, de acordo com as suas atividades. Mas nós temos um outro fator de extrema importância e que nós temos visto aos montes acontecer. Pessoas que não bebem água. Elas dizem que estão se hidratando tomando chá, café, refrigerantes, o que não é verdade. Somente a água pode fazer o efeito essencial para a hidratação. Está com sede? Lembre-se de que a sede ela já é um indicativo de que já existe uma certa desidratação acontecendo. A sede não é um indicador preciso de que só então você precisa de beber água. É preciso mais. Você já deve ter visto esses comerciais de Sprite na TV, em que eles falam: obedeça a sua sede, tome um Sprite. Esta é uma frase muito cativante. Mas vamos examinar essa ideia um pouco mais? Em primeiro lugar, ela está sugerindo de que você deva seguir os seus impulsos, ao invés de termos um plano racional, um plano onde a gente faça exatamente uma análise entre as vantagens e desvantagens. Um plano requer metas. Precisamos imaginar o que nós precisamos para melhorar a nossa saúde. E se a água tem tantos benefícios como vimos, que tal nos programarmos, termos sempre junto conosco uma garrafa de água e ir tomando aquela medida que você viu que é necessária para você. Pense naquele exemplo da maratona, daqueles atletas. Se eles todos começassem a seguir a sua sede apenas, será que eles aguentariam até o final de uma quilometragem de longa distância? Claro que não. Cometeriam um erro terrível até esperarem sentirem sede antes de beberem água. E refletindo com a questão da água, em que você está tão sedento hoje? De riquezas, de uma posição? Lembrando dos ensinamentos da Bíblia, nós temos um texto que vamos finalizar este assunto aqui, para que você possa refletir em toda a sua necessidade com relação à água. E o texto diz o seguinte: cisternas rotas ou fontes vivas? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, verso 13. Que você possa refletir nessas palavras e buscar a verdadeira fonte de vida para a sua vida eterna. Mas aqui nesta terra, enquanto aqui estamos, precisamos nos lembrar que a água é o único hidratante essencial para a sua boa saúde. Até a próxima!